Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando agora pelo YouTube. Eu me chamo Olavo, sou acadêmico do curso de Letras da Iporá e estou aqui para a gente fazer o lançamento virtual desse livro aqui, desse livro sobre poesia. O nome dele é Tafofobia Goiana, do professor Samuel Carlos Melo. Tenho a grata satisfação de tê-lo também como professor no curso de Letras, professor de Literatura. O Samuel, ele é professor doutor formado pela USP, atualmente é titular da UEG, Unidade de Iporá, e também coordenador do mestrado da Unidade Cora Coralina, na cidade de Goiás, também da UEG. Estamos aqui para falar sobre esse livro, Tafofobia Goiana, é uma coletânea de poemas do Samuel, que também foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo. Então, ele foi contemplado, fez a segunda edição, e a gente está aqui para conversar um pouco sobre esse livro, sobre o processo criativo do autor. E aí, Samuel, boa tarde, seja bem-vindo. Parabéns pelo livro, e a gente está aqui para falar um pouco sobre ele, né? Tem uma frase do Cortázar, Samuel, que ele diz o seguinte, né? O romance ganha por pontos e a poesia ganha por nocaute. Você concorda com essa frase? Boa tarde, olá, boa tarde a todos que nos assistem, que vão nos assistir, né, mais tarde ou em outro momento. Primeiro, agradecer a tua gentileza, né, de fazer essa mediação. Muito obrigado pela leitura, né, você é um leitor voraz, né, experiente, então é muito legal ter essa oportunidade também de ter o teu feedback, a tua leitura e de bater esse papo com você. Eu entendo que a poesia, ela, de fato, ela, até mesmo pela própria natureza, né, pela sua estrutura, né, ela, enfim, ela demanda, né, determinadas forças, né, que tem que ser realizadas instantaneamente, né, então, de certa forma, sim, né, é necessário esse nocaute de cara, ou pelo menos, né, produzir um efeito poderoso sobre o leitor para que ele consiga, de alguma forma, sentir as imagens, né, os elementos que o poema gera, né, nele, e também, né, de certa forma, conseguir apreender, enfim, os sentidos, né. Então, no poema, sim, há essa necessidade de um choque, né, eu diria, e de certa forma, faz sentido, sim, a fala dele. Tem uma questão, Samuel, que eu vi no seu livro, que eu creio que um diferencial, que eu não vejo em todos os livros de poesia, não sei se o pessoal consegue acompanhar aí, são as ilustrações, né? Por que essa ideia de colocar também as imagens ao lado de cada poema? Então, Olavo, é legal você falar isso, porque, de fato, esse livro, embora esteja meu nome aí, né, na capa, esse livro, na verdade, ele existem dois livros aí, né? Essas ilustrações são do meu amigo, né, e artista plástico Rodrigo Ferreira Costa, lá de São Paulo, que hoje está radicado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O Rodrigo, ele leu... é a oportunidade também de contar a história desse livro, né? Esse livro, ele, como você bem disse, é uma coletânea, né, de textos escritos ao longo de mais de 10 anos, né? A primeira edição foi publicada em 2021, e hoje a gente está tendo a oportunidade de lançar a segunda edição. E ao longo de mais de 10 anos, eu fui escrevendo poemas, um blog, né? Eu acho que hoje ninguém usa mais blog, né? Eu ainda uso blog, ainda tenho blog, né? E eu registrava esses poemas, né? Ao invés de registrar no caderno, né? Eu registrava num blog. E um belo dia eu decidi, né? Reunir esses poemas fisicamente. Então, é interessante, né? Foi ao contrário, né? Hoje todo mundo quer o digital, eu peguei do digital e joguei no físico, né? Decidi jogar pro físico. E tive a ideia de pedir para meu amigo Rodrigo, né? Ler os poemas e pedir para ele desenhar. E aí o Rodrigo foi desenhando, e o processo começou a ficar interessante, porque os desenhos são interpretações dele, né? É uma outra obra, basicamente, né? Então, cada desenho do Rodrigo, ele me pareceu interessante, então a ideia de fazer o livro não só com os poemas, mas também com as ilustrações, vem também de uma leitura, né? Há um leitor aí, e há um outro autor, que é o Rodrigo, embora ele esteja acreditado aí
como técnico, né, como elemento técnico, ele na verdade, ele também é o coautor desse livro. Então, esses desenhos, né, são todos originais. Esses desenhos só existem nesse livro, né, o Rodrigo fez exclusivamente para eles e para ele, né, então não há nem o Rodrigo mais tem esses desenhos. Então, é isso, né, foi esse processo de escrita, né, que passa por um leitor e que gera, né, que gerou toda a obra, né, inclusive a capa também é do Rodrigo, a contracapa, são todas ilustrações, né, do Rodrigo, que se ele estiver assistindo, eu agradeço mais uma vez pela parceria. E o título, Samuel? A gente começa pela capa, né? Tafofobia. Por que dar esse título ao livro? Então, né, a palavra tafofobia é muito interessante. A primeira vez que eu li essa palavra foi num conto do escritor chamado Joca Reines Terron, né? O Joca tem um conto chamado Gordas Levitando, né, que você já conhece. E a primeira vez que eu já conheci o conceito, né, a fobia que envolve a palavra, mas eu não tinha me relacionado com a palavra, ou pelo menos se eu me relacionei com a palavra, foi algo muito rápido que eu não parei para pensar, né. Então, quando eu vi a palavra, eu fui atrás do conceito e me deparei com isso, né, que tafofobia é o medo de ser enterrado vivo. E aí, nesse livro, evidentemente, você que leu, né, você vai perceber que esse conceito, ele está no livro de forma metafórica, né, não são poemas de terror ou textos de terror, algo do tipo, né. Na verdade, a ideia de ser enterrado vivo me veio na cabeça, né, e ao longo desses 10 anos, eu parei para pensar de diversos momentos em que, pelo menos metaforicamente ou psicologicamente, eu me senti, né, vivo, mas ao mesmo tempo amarrado, enterrado, né, enclausurado por questões pessoais, né, amorosas, do trabalho, enfim, existenciais no geral. E eu entendi que esse livro, essa palavra, né, nessa aplicação faria sentido, né. É até interessante falar sobre isso, né, porque esse poema ele pega 10 anos, nesses 10 anos eu saí de São Paulo e vim para Goiás, né. E por isso Tafofobia Goiana, que é onde ele se materializou, foi em Goiás. Então, eu morava em São Paulo, nasci em São Paulo, no interior de São Paulo, em Caxias. Escrevi alguns poemas. A primeira parte desse livro, basicamente, é feita em São Paulo. Depois eu vou para São Miguel do Araguaia, em 2015, né? Boa parte dos poemas, a metade, são feitos lá. E depois vem para Iporá, onde eu resido hoje, e encerro, né? Então, eu entendo a tafofobia, né? E esse livro como sei lá, um recorte, né, um monumento a uma fase da minha vida que hoje já não é a mesma, né, mas que é um retrato, né, desse período de caminhar, né, de São Paulo para lá e das minhas questões existenciais, enfim. Certo. Bacana. E por falar nesse caminhar seu, de como influenciou isso na sua escrita, você falou de São Miguel do Araguaia. Eu vejo aqui que um dos poemas, né, inclusive lá embaixo, faz até menção a São Miguel do Araguaia, 2016. Ele chama Psicotrópico. Aqui está falando para Alberoni. Você pode falar um pouco sobre a concepção desse poema? Sim, esse poema já é até famoso, né, entre os alunos, os meus colegas, né, porque esse poema, ele é um dos poucos poemas em que há realmente uma relação muito clara com um evento, com algo que aconteceu, né? Eu acho que vale a pena colocar aqui na tela, né, para o pessoal ver. Eu vou projetar aqui e para a gente eu ler, né, conversar para as pessoas entenderem, né, do que a gente está discutindo, está falando, né? Então esse é o poema Psicotrópico, né, com o desenho do meu amigo Rodrigo. Eu vou ler aqui, né, e aí eu comento sobre o que você está perguntando, né? Psicotrópico. Para Alberoni. Faz muito calor aqui, nessa cidade santa, terra de todos os anjos, todos. Estamos expostos à pele que frita o sol, o câncer, o fuzil, o amor. Os miseráveis têm sede, e a minha pregação é muda, é líquida, é esta água ardente. São Miguel do Araguaia, 2016, né? Então, eu fiz até questão de deixar aí, né, a data e o lugar, porque exatamente há um componente histórico, factual, né, que ajuda a entender mais profundamente o poema, né? Então,
Por que para Alberoni, né? A história desse poema é o seguinte: eu estava numa praça em São Miguel do Araguaia, para quem não conhece, talvez esteja vendo esse vídeo, seja de outro lugar, né? São Miguel do Araguaia é a ponta lá de Goiás, né? Aquela orelhinha do mapa de Goiás, São Miguel do Araguaia foi para onde eu me mudei pela primeira vez. E eu estava numa praça, e lá faz muito calor, né? São Miguel já está, né? Divisa com o norte, né? Então já é um outro ambiente, né? Um outro clima. E lá faz muito calor, um calor úmido. E eu lembro que era um dia assim. Então estava muito quente, eu estava na praça e chegou esse rapaz chamado Alberoni. O Alberoni é um rapaz desses rapazes que todo mundo conhece na cidade, que anda com canta, todo mundo gosta, né? É neurodivergente, então as pessoas cuidam dele, tem paciência com ele, né? Então ele é um rapaz muito legal e muito inteligente, né? E eu conheci ele logo quando eu cheguei em São Miguel, porque ele faz versos, ele cria versos, assim, do nada, né? No meio da rua, recita esses versos. Então ele é um rapaz muito perspicaz, assim, muito legal. Só que ele tinha esses problemas, né? Ele às vezes não tomava remédio e tinha alguns surtos, mas a sociedade a comunidade acaba protegendo ele porque conhece ele, né? Sabe que ele não faz isso por maldade. Então ele me conhecia, né? E sabia que eu era professor de literatura, então fez uma amizade comigo, gostava de me ouvir, queria falar sobre os poemas, contar os poemas, né? E aí eu encontrei ele nessa praça, no calor. Só que quando eu encontrei nessa praça, ele estava vestido com um terno, desses ternos grossos, assim, de casamento, e com uma gravata dessas gravatas de plástico que a gente faz em festa, né? Faz aquelas para brincar, né? E com uma Bíblia enorme, dessas edições enormes no braço, né? E eu fui cumprimentá-lo, falei: "E aí, Bruno, tudo bem com você? Né, onde você está indo?" Ele: "Ah, professor, eu estou indo pregar." Mas eu falei: "Pregar?" Ele: "Estou indo pregar." Eu falei: "Nossa, Bruno, nesse sol, né? Tá tudo tão quente, você com essa roupa." Ele: "Não, professor, eu estou indo pregar. E só que me falta pinga." Aí eu falei: "Como assim te falta pinga, Beroni?" Tá faltando pinga." Mas eu falei: "Para que você precisa de pinga para pregar? Você não está com a Bíblia aí na mão, né?" Ele: "Não, é a Bíblia mesmo que fala que para pregar tem que ter uma pinga." Eu falei: "Você está de brincadeira?" Professor, está escrito na Bíblia, o senhor não leu." Ele tirou onda com a minha cara, né? "Você não lê a Bíblia e tal, né?" Eu falei: "Não, você está de zoeira." Aí eu peguei o celular rapidamente, né? E aí ele me disse: "Tá na Bíblia." Eu falei: "Que lugar?" "Não, eu não sei." Ele falou, aí ele recitou: "Dai bebida forte aos pobres de espírito." Eu falei: não é possível que você está inventando. Eu achei que ele estava inventando porque ele era muito inteligente, ele criava versos assim, né? E eu falei: "Você está brincando." Aí eu peguei e digitei isso. Quando eu digito isso, está lá, Provérbios. É um texto lindo da Bíblia, de Provérbios, e que fala exatamente isso, né? Resumindo, né, esse texto fala, vocês pesquisarem aí: "Dai bebida forte aos que estão prestes a perecer, e vinho aos pobres de espírito, para que esqueçam da sua miséria." E quando eu li aquele texto, eu falei: "Nossa, isso que texto bonito, né?" O texto fala sobre isso, né? A gente tem que ajudar as pessoas, mas também tem que dar alívio a elas, né? E no caso do texto falava: "Dá vinho, né? Para acalmar a dor, para, enfim, para adormecer, né? A anestesiar, né? Essas dores, né?" E eu achei esse texto tão profundo, assim, eu achei esse texto tão humano, porque eu tenho o Olavo tem, eu sei, né? Que o Olavo ele é religioso. Eu tenho uma experiência de vida também religiosa por várias igrejas, igreja católica, igreja evangélica, né? Mas naquele momento eu percebi: nossa, eu acho que eu nunca tive uma pregação tão forte, tão bonita assim, né? Alguém, né, chegou com um texto tão lindo que eu não conhecia. E eu fiquei pensando: será que alguém que não fosse o Alberoni, né, essa pessoa especial, sui generis, né, nessas condições, será que alguém além dele presta atenção nesse tipo de texto, né? Ou prestou atenção? Eu não lembro de pastores, eu não lembro de padres, né, nenhum, discutir, né, esse texto, que era um texto tão bonito, né, tão profundo, tão humano, né? Essa coisa de reconhecer a miséria e de se compadecer, misericórdia, né? Se compadecer com a tristeza do outro. E embora há um tom, né, espiritual, religioso, há também algo assim de humanização, né? Ajuda a pessoa, né? Antes de tudo, da comida, da bebida, né? E eu fiquei profundamente impactado. Eu falei: eu acho que eu nunca recebi nenhum pastor, nenhum religioso que passou na minha vida fez uma pregação tão bonita. E eu falei: nossa, né? Alguém considerado louco, né? Com certeza considerado louco, estranho, né? Essa pessoa, talvez exatamente por ser assim, conseguiu ter uma leitura, ao meu ver, mais profunda, mais humana da Bíblia do que todos os religiosos, líderes que eu conheci. Então eu fiquei muito impactado, e aí esse poema nasce disso, né? Então
a ideia do calor, né, do lugar, mas também a ideia da violência, né, das doenças, e ao mesmo tempo, né, toda essa carga que o texto e o próprio Alberoni, né, me ensinou, né, de humanização, de primeiro alivia, né, primeiro para a dor, para o choro, né, e depois a gente vê o que faz, mas primeiro faz isso. Então, esse poema nasce, né, dessa experiência em São Miguel do Araguaia, nesse lugar, né, que até para Goiás é um lugar distante, né, mas que foi exatamente ali que eu me deparei com isso e virou poema, né? Então, e psicotrópico porque vem exatamente de psicotrópicos, né, remédios, né, mas também a ideia do trópico, né? Porque a cidade está bem no norte, mais próximo aos trópicos, né? Então, foi todo esse processo nesse poema lá. Ah, bacana. Uma coisa que eu percebo, o Samuel, você me corrige se eu estiver enganado, porque eu, por exemplo, eu sou um leitor mais assíduo da prosa, né, de ficção. A poesia, que é o que você trabalha, ela parece que exige da gente um tempo diferente, que o romance, a ficção, se você está ali envolvido, se o livro te pegou, se a narrativa te pegou, você senta, esquece a hora passar, fica ali 2 horas, 3 horas sentado. Eu tenho a impressão que a poesia é um pouco diferente, exige da gente, talvez, um tempo diferente, né? Por exemplo, esse poema aqui, o Psicotrópico, e olha que eu sou, como você disse, eu sou religioso e tal, né? Agora que eu fui me dar conta, vendo você ler, né? Que a gente tem a cidade aqui de Goiás, São Miguel do Araguaia. A gente está tão no automático que agora que eu me dei conta que aqui você faz menção a essa situação, né? Nessa cidade santa, né? São Miguel, né? Então é uma alusão ao catolicismo, né? Eu não tinha me dado conta disso, talvez por estar acostumado a uma dinâmica diferente de leitura, né? E agora Sim. eu percebi, né? Então, como é que é para quem às vezes tem uma aversão à poesia, né? O que você diria para quem hoje que está aficionado em ficção científica para pegar uma poesia? É claro que não tem, eu imagino que não tem uma receita de bolo, mas deve ter alguma dica ali para a gente poder aproveitar um pouco mais, não é? Sim, sim. É legal você falar dessa questão do São Miguel, né? Porque tem várias coisas aí. Então, São Miguel é referência a São Miguel, né? Enfim, o santo, né? E o catolicismo, mas também a terra de todos os santos, todos, né? De todos os anjos, né? Eu falo isso. Você vê que eu coloco todos, né? Por que todos? Porque todos os anjos, inclusive aquele que caiu, né? Inclusive o diabo, né? Então todos. Então essa coisa assim de ao mesmo tempo fazer referência à santidade, mas também à contradição, o outro lado, né? Essa síntese, né? E também a ideia enfim, de todos, né? No sentido, inclusive aqueles marginalizados, né? Como é o caso do Alberoni, né? É alguém que é colocado à margem, que não é levado a sério, que naquele lugar, naquele momento, né? Me impactou. Então, essa é uma pergunta fundamental. Assim, né? Qual que é a minha compreensão como professor e como leitor de poema? A ideia do tempo, né, na poesia sempre foi algo muito importante, mas eu entendo que hoje é ainda mais. Né? Nós estamos num momento, né, da história em que as redes sociais, as novas tecnologias, né, elas cada vez mais produzem efeitos transitórios, rápidos, né, exigem da gente uma rapidez na leitura, né, e isso, ao meu ver, né, enquanto professor e leitor, dificulta, né, a experiência, né, e a experiência em determinados processos, né. Então, o caso do poema, o poema ele precisa de um tempo diferente para que a gente consiga, né, de fato, obter a experiência que, ao meu ver, é uma experiência, um exercício de sensibilidade. Então, o poema, no seu espaço, né, nesse espaço curto, espaço do verso, ele exige da gente exatamente uma calma, né, uma lentidão, que é exatamente o contrário do que a gente está vivendo e que esse mundo nosso exige. Mas eu entendo que é exatamente nessa lentidão que o poema trabalha e pode contribuir para a nossa sensibilidade, para que a gente rompa com esses processos alienantes da realidade, né? Então,
pensar o poema e ler o poema de forma rápida, ou como a gente lê um WhatsApp, ou como a gente lê, enfim, as mensagens das redes sociais, né? Fugir ou não, de fato, ler o poema. O que eu não há uma dica, não há nenhuma fórmula, né, para isso. A única coisa, quando as pessoas me perguntam, façam uma pergunta parecida com a sua, o que eu digo é leia, insista, né? Pegue o poema e reconheça que ele vai demandar de você uma lentidão. Então, leia um poema. Pegue um dia, em todo o seu dia, pegue um poema, Drummond, Bandeira, enfim. Nós temos tantos poetas fabulosos, né? Pegue um poema e leia, né? E só passe para o próximo poema quando você sentir, ó, eu acho que eu extraí daqui a experiência que era possível. Eu acho que há também essa ideia de que, como os poemas são pequenos, a gente tem que ler rápido, né? E não é isso. Pelo contrário, a gente tem que degustar, né? E a experiência do poema está, ao meu ver, exatamente na lentidão que ele nos obriga. Porque a lentidão é que nos faz prestar atenção, ou ser obrigado a prestar atenção, e isso desencadeia um exercício de sensibilidade com a linguagem, com os processos, os elementos da estrutura do poema, e, consequentemente, esse exercício de sensibilidade vai contribuir para a sensibilidade com a realidade, com o mundo, com as experiências, né? Então, pensar na linguagem poética, como esse diagrama da realidade. Então, a experiência da leitura também pode promover, né? Eu falo pode, porque a gente não pode atribuir, né? É impossível atribuir essas obrigações à literatura, mas pode sim, de alguma forma, contribuir para a nossa sensibilidade para com o real, com as coisas, com as pessoas. Então, leia poemas, leia com calma, leia um poema, não precisa ler todo o livro, leia um poema a cada 2 dias, ou só leia o próximo quando você achar que, de fato, você conseguiu experimentar, né, fruir esses versos. Bacana. O que você fala, Samuel, me lembra muito a entrevista que eu vi recentemente de uma brasileira, a escritora Carla Madeira, autora de Tudo é Rio, A Natureza da Mordida, Véspera. Ela falava justamente isso, que indagada sobre por que ler, né, ela dizia que ela se recusava a dar uma visão utilitarista para a leitura. Fala, não, você lê porque é bom para isso, né? Mas, ao mesmo tempo, é difícil não reconhecer essa capacidade da gente aguçar a nossa sensibilidade, né? A partir da literatura. Então, eu penso que, nos dias de hoje, né, a gente tem que exercitar a nossa empatia e a literatura, a poesia talvez mais, né? Talvez mais até. É muito importante para isso. Bom, a gente falou aqui do psicotrópico. Tem algum outro poema que você acha interessante a gente falar rapidamente sobre ele, que te marcou? Olha, eu acho que o poema Tafofobia, né, o último poema do livro, talvez seja interessante, né, para a gente conversar e tal. Eu vou tentar colocar ele aqui na tela, e aí ele é o maior poema, né, do livro, da obra, e é o último poema, né, é o poema que eu escrevi por último. O livro, a primeira edição, esse poema já estava na primeira edição, né, quando foi publicado pela Leal de Blanc. Só que ele foi feito assim, foi terminado, melhor dizendo, né, aos 45 minutos do segundo tempo, antes de enviar para a editora. Eu lembro que eu estava com os poemas todos já organizados, as ilustrações todas organizadas, mas sentia, sabe, aquela falsa, alguma coisa, eu preciso de alguma coisa, um cadeado, sabe, para fechar a obra, para concluir aquilo que eu tinha, né, e aquilo que eu disse no começo, de como esses poemas, de certa forma, representam fases, experiências da minha vida e fecharam um ciclo da minha vida que não existe mais, né? Mas faltava esse último poema. E aí vem esse poema Tafofobia. Eu vou ler, tá na tela, né? Com a ilustração belíssima do Rodrigo, né? As cores, o modo como ele interpretou. Eu vou ler e aí a gente conversa, né? Há uma citação aí do Edgar Allan Poe, né? Que é mesmo no sono profundo, no delírio, né? Enfim, mesmo na morte, nem tudo está perdido. Essa é a tradução aí, mais ou menos,
livre dessa citação do Edgar Allan, de um conto do Edgar Allan Poe. Prólogo. Disse-me Egeu sobre Berenice, diversa é a desgraça, como um arco-íris, vários são os matizes das infelizes formas. Sentado sobre o túmulo, que não era o seu, eu te vi, no pálor morte das flores que te soterravam. Teu medo era acordar e não dormir. Mirando a criança, ainda te vejo, cheiro de leite e crisântemo. Foste amante de Eva ou de Lilith? Foste fiel no pouco que ela permitia, no pedaço do corpo que ela te servia. Na mesa da ceia, água, vinagre e vinho, todavia, o teu corpo não cabia. O amor nos despedaçará, foi um aviso do rádio, e você dançou. Desço do túmulo, estranho, vejo que a terra se move sobre ti. Percebo uma fresta e dedos apressados por dentro, ansiosos por fechá-la. Você foi enterrado vivo. Então esse é o poema que fecha, né? E dá o nome ao livro, né? A parte do nome ao livro, Tafofobia. Esse poema também tem uma história, enfim, parte também de uma história, né? Ele é gerado, né? Eu até brinquei com vocês na aula, né? O pontapé do poema, né? O rolar do poema é uma história, né? Esse poema ele foi feito em homenagem ao meu amigo Silvio Luiz, que inclusive está na dedicatória do livro, né? Silvio Luiz Coutinho, que ele faleceu em 2019, faleceu com 31 anos, né? Foi muito, muito jovem, e para mim foi um choque, né? Eu acho que eu me recuperei até hoje dessa morte dele, e esse poema é uma homenagem a ele. São muitas coisas, assim, né? Que eu trago aí, mas ele parte de quando o Silvio faleceu, antes dele falecer, melhor dizendo, né? Ele estava sofrendo com uma insônia profunda, ele não conseguia dormir. E aí ele começou a sofrer muito com isso, fisicamente, né? Porque ele não conseguia dormir, né? Ele queria dormir e não conseguia, deitava, remédios e tal. E aí ele me dizia, só queria dormir, né? Isso ficou muito marcado. E quando ele morreu, eu lembrei disso, né? Eu lembrei enfim, dessa angústia dele, né? E aí, tanto que eu tenho um verso que fala, teu medo era acordar e não dormir, quer dizer, ele não tinha medo de dormir, né? O medo dele era acordar, porque acordar é a realidade, a vida, né? Ao mesmo tempo, a ideia de acordar é não conseguir dormir de novo. E daí tá a ideia da morte, né? Então, o teu medo não era morrer, né? Então, eu trago nesse verso, tento sintetizar essa angústia dele real, física, mas também a relação com a morte, né? Com o fim das coisas, com o que há depois, né? O Silvio pensava muito sobre isso. E aí eu vou construindo, né? E a ideia desse poema, antes de fechar o livro, eu fui até a minha cidade, né? E fui visitar o túmulo dele. E eu lembro que eu me encostei, sentei num outro túmulo e vi o túmulo dele. E aí foi quando desencadeou, né? Vou escrever esse último poema para ele e vai ser o fim da obra, né? Então há muitas referências, né? Por exemplo, na parte 4, né, algo assim, muito interno, né, que eu tentei construir, que é quando eu falo sobre o amor nos despedaçará, foi um aviso do rádio, você dançou. Aqui eu me aproprio, né, faço uma brincadeira com uma música de uma banda inglesa que a gente gostava muito, né, que ele gostava muito também, chamada Joy Division. Há duas músicas, na verdade, uma música chamada Love You Tear Us Apart, né, que em tradução livre é O Amor nos Despedaçará, e uma outra música chamada Transmission, que o verso é Dance, Dance, Dance to the Radio, né? Dança para o rádio, dança para o rádio. Então eu peguei esses dois versos, né, e construí essa estrofe, né? O amor nos despedaçará foi um aviso do rádio, né? Você dançou. Então eu tentando tratar de uma coisa sobre ele, né? Sobre amor, sobre questões que a gente discutia. Eu peguei a música que a gente gostava, né? E fiz essa síntese aí para expressar, né, a ideia do dançou no sentido de se entregar ao amor, mas também de falhar, né, no amor miseravelmente, das consequências disso, né, e de como o amor, a gente tem essa ideia, né, de que o amor é um sentimento divino, né, que ele é perfeito, que o amor nada sofre, nada, quando na verdade uma das facetas do amor é exatamente esse lado
egoísta, violento, né, sanguinolento, que a gente geralmente recusa, né, que isso seja parte do amor, quando na verdade é sim uma faceta do amor, né? Não significa que a gente tem que viver o amor dessa forma, não é isso, né? Mas que ele é ambivalente, né? Então, essa ideia do amor nos despedaçará, que é dessa música do Joy Division, né, escrita pelo cantor Ian Curtis, que também morreu muito cedo, né, me levou a escrever esse verso em homenagem a ele, né. E, por fim, né, a ideia do você foi enterrado vivo, né, a ideia de que ele morreu muito cedo, né, ao mesmo tempo de que ele, enfim, a memória ainda está viva, e junto, né, com a ideia de tafofobia, né, de ser enterrado vivo, ligado à minha relação com a palavra e com as minhas angústias. Então, esse é um poema que eu gosto muito, né, embora seja muito triste, né, mas eu acho que eu consegui sintetizar tudo que aconteceu, sem fechar, de fato, o livro. Faltava. Bacana, é porque a beleza, inclusive, na tristeza, né, Samuel? Então, assim, eu ia te perguntar sobre o seu processo criativo, mas você falando fica claro, né? Parece haver, né? A primeira a conclusão que eu chego é o seguinte: a gente, quando você vai ler a poesia, você vai tendo a sua sensibilidade aguçada, potencializada, mas para fazer poesia, você também tem que estar mais atento, né? E me parece que o seu processo criativo passa muito por isso, né? Há um gatilho, parece haver um gatilho, e a partir dele você vai fazer você vai conceber, né, aquele poema. E é interessante perceber também as referências, né? A arte ela tem que estar, parece, sempre fazendo ali uma analogia, fazendo um link com algo, né? Ela não nasceu do nada, né? Então é isso, né? Geralmente você tem um gatilho, depois você vai trabalhar nesse poema. No caso desse livro, especialmente vários deles são a partir de gatilhos mesmo, né? Se for sobre processo criativo, eu não sei se eu tenho um processo, assim, um programa, sabe? Há muitos autores, escritores que têm, né? E eu acho isso fantástico, porque você fica mais produtivo, né? Você não deixa passar, né, as coisas, né? Mas no meu, Olavo, geralmente está ligado, por incrível que pareça, com a dificuldade de comunicação, né? Eu sempre tive muita dificuldade de me expressar, até hoje, né? Os alunos acham que não, né? Mas eu sou tímido, né? E aí, tanto que eu gaguejo um pouco, porque sempre eu tenho que construir todo um processo para falar, né? Então, eu sempre tive dificuldade de me expressar. E a poesia permite você fazer isso ao mesmo tempo em que você pode também apontar, né, a linguagem enquanto limite, né? Então, porque quando você pega o poema, você não está escrevendo um bilhete, um relatório, né? Você está contorcendo a linguagem, né? Mudando as coisas, combinando coisas, né? Então, é uma forma de falar, digamos assim, né? Sem precisar recorrer à linguagem do dia a dia comum, né? Comunicação, como nós fazemos. Então, de certa forma, eu encontrei nessa minha dificuldade de expressar nos poemas uma forma de expressar sem precisar ter, né, essa coerência, essa coesão, né? Mas aí no poema isso enfim, se materializa em arte, né? Então, eu acho que o meu processo criativo, se for parar para pensar, está sempre ligado nesses starts, né? E também nessa necessidade de falar de outra forma, né? Porque a forma que eu falo normalmente não é suficiente, né? Geralmente é assim que eu penso. Então. Como aquela menção do Ferreira Goulart, né? A arte existe porque a vida não basta, né? Então, a gente complementa com a arte. Uma última questão, Samuel, na verdade, bem objetiva, né? Que eu fiquei sabendo que a primeira edição esgotou desse livro. A segunda edição, essa edição, ainda é possível adquirir? Se sim, de que forma? É bom você falar isso, né? Porque esse livro ele é produto da Lei Paulo Gustavo, né? A segunda edição, melhor dizendo, que permitiu uma reimpressão do livro, né? Então, parte da impressão, ela foi toda destinada de forma gratuita, né? Então, 20% da primeira parte vai, né, para a Secretaria de Educação de Iporá, né? E aí o secretário, a equipe vai distribuir da melhor forma possível. E o restante, né, dos livros estão sendo distribuídos, né? Um está com você, né? Estão sendo distribuídos para leitores, jornalistas, né? Divulgadores culturais, né? Com forma de
enfim, contemplar a própria lei. Entretanto, junto com a lei, eu complementei e imprimi, né, fiz a impressão de uma outra parte desses livros, né. Então, essa outra parte está, sim, disponível para venda. Quem ainda tem alguns livros, né, está quase acabando, mas ainda tem alguns livros. Quem tiver interesse, só entrar em contato pelas minhas redes sociais, né, Samuel Carlos Melo, no Instagram, demonstrar interesse que a gente dá um jeito aí de enviar. Bacana, bacana. E o que mostra também, me parece, olhando por fora, que hoje em dia, para fazer uma publicação de um livro não é tão simples, porque mesmo com o recurso, ainda assim você complementou, não foi? Sim, sim. É importante falar que a lei foi muito importante. Esse livro ele passou por duas leis, né? A Lei Aldir Blanc, e, na primeira edição, e a Lei Paulo Gustavo. Sem essas leis, dificilmente esses livros existiriam. Então, é bom a gente destacar, né, a importância dessas leis de fomento para a cultura, né? Porque elas foram muito atacadas, né, por um período, mas boa parte da arte, né, marginal, digamos assim, né, não mainstream do Brasil, depende dessas leis de fomento, né, e toda uma cadeia econômica em volta dela também depende. Então, vale destacar que, embora o recurso não seja muito, né, e foi muito importante, o livro está aí, né, as pessoas estão lendo, você leu, a gente está conversando aqui sobre ele. Mas nesse livro, lá, há um outro problema, né? Porque ele é um livro todo colorido, né? Embora seja um livro pequeno, né? São poemas, ele é um livro todo colorido. Então, isso triplica o preço do livro. Então, a verba que eu teria, que eu conseguiria imprimir, sei lá, 3.000 livros, eu consigo imprimir 1.000, né? Porque é muito caro, né? Fazer livros coloridos, né? Então, e não faria sentido fazer um livro preto e branco, né? Com as ilustrações, as cores, né? Então, eu fiquei amarrado nisso, mas enfim, o livro está aí, né, e de fato, ainda é um pouco difícil publicar no Brasil, as coisas são muito caras, né, papel muito caro, tudo muito caro, mas, falando novamente, né, destacar a importância dessas leis, né, e de que a gente precisa de mais leis de incentivo, né, para que a nossa cultura consiga girar, né, e a gente consiga atingir as pessoas, né, que isso não fique restrito a poucas pessoas. Sim, sim. Com certeza, a continuidade das políticas já existentes e a criação de outras, ou aperfeiçoamento, Sim, né, das sim, existentes, já fica aí também registrado o apelo. Bom, mais uma vez, eu gostaria de agradecer, né, o Samuel pelo bate-papo, então, recomendar, né, afinal de contas, eu leio também, gosto de recomendar, recomendo para você, leia Tafofobia Goiana, e passa a palavra para as considerações finais, Samuel, caso você queira fazê-las. Obrigado, Lavo. Antes de me despedir, né, lembrar que quem quiser ler o livro em Kindle, né, em livro EPUB, né, ele está disponível na Amazon. Para quem é assinante daquele Kindle ilimitado, ele é de graça, inclusive. Então, basta procurar aí na Amazon, tá, Goiânia, e baixar. Inclusive, o livro da Amazon tem um texto diferente de todas as edições, né? Eu fiz de propósito isso. Todas as edições têm textos diferentes, e no da Amazon tem uma narrativa, tem um conto lá. No final do livro eu adicionei um conto. Tanto que o da Amazon chama só Tafofobia, né? Não é Goiano, porque como é virtual, né? Eu botei ele para o virtual e falei, esse é só o Tafofobia. Então, quem tiver interesse, na Amazon tem para baixar, né? E quem assina o Kindle limitado de graça. E lá tem um conto, né? Que eu adicionei. Também, né? Eu acho que eu acabei não mencionando, esse livro é a segunda edição, porque ele também tem um poema novo, né? O poema Cajuína o desenho sobre o poema Cajuína são novos, né? Foram inseridos aí dentro junto com os poemas, que era um poema também que tinha ficado de fora da edição, né? Era um poema que tinha ficado de fora da edição e que eu consegui terminar, e aí na segunda edição eu incluí, né? Então, Olavo, obrigado, viu? Obrigado pela gentileza aí, pela conversa, pelo bate-papo, foi muito legal, né? E vi que o pessoal que entrou acompanhou a gente, né? Para quem for acompanhar, também agradeço. E fica aí a dica, né? Vamos ler poesia, vamos comprar livros de poemas, né? Que faz bem, faz muito bem. Isso aí. Boa tarde a todos e a todas. Tchau, gente. Até mais.